Ela perdeu o marido e seus filhos, frios e interesseiros, haviam tomado toda a herança sem um pingo de remorso. Agora, Cecília estava sozinha, sem lar, parada na calçada, em frente a um restaurante iluminado, sentindo o vento gelado atravessar cada camada de roupa. Cada olhar que recebia das pessoas que passavam parecia carregar julgamento ou indiferença, lembrando-lhe que ninguém se importava com ela. Seus próprios filhos, que deveriam amá-la, haviam atraído sem hesitar, sorrindo enquanto assinavam contratos que roubavam tudo que ela construiu. O envelope aberto na bolsa parecia pesar toneladas. Cada linha do contrato que assinara, confiando na palavra deles, era um punhal cravado em seu peito. Não havia desculpas, não havia palavras suaves. O amor que prometiam havia se transformado em desprezo e ganância. Ela sentiu o nó na garganta se apertar e uma solidão tão profunda que parecia sugar o ar de seus pulmões. O cheiro do restaurante, a luz quente das vitrines, tudo se transformava em lembrança cruel de um mundo que seguia indiferente. Cada passo apressado de alguém na rua, cada risada distante, era uma lembrança de que a vida continuava, mas ela fora deixada para trás, descartada como se fosse invisível. Cecília respirou fundo, o frio atravessando seus ossos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A dor não era apenas física ou emocional, era a percepção de que aqueles que deveriam cuidar dela a desprezaram e que agora, sozinha, teria que enfrentar ruas, vento e solidão com nada além de suas próprias forças. Enquanto olhava para a calçada vazia e o movimento constante das pessoas dentro do restaurante, Cecília sentiu algo se formar dentro de si. Uma determinação silenciosa. Se os filhos a abandonaram, ela não poderia se entregar à dor. A vida havia fechado uma porta, mas talvez, naquele frio cortante, existisse uma única chance de abrir outra. Sozinha, sem ninguém ao lado, mas ainda viva, ainda capaz de lutar. O vento cortava o rosto de Cecília como lâminas afiadas. Cada passo pelas ruas da cidade reforçava que ela não tinha mais lar, que o abandono dos filhos não era apenas físico, mas uma perfuração profunda em seu coração. A bolsa velha pesava em seus ombros, carregando nada além de papéis inúteis e memórias que doíam a cada pensamento. O cheiro do asfalto molhado e do lixo misturava-se à sensação de desamparo. Cada som da rua era a lembrança de que ninguém viria ajudá-la. A fome apertava, o frio penetrava os ossos e cada olhar de quem passava era indiferente ou desconfiado. Um garotinho pedindo moedas, um homem oferecendo pão rapidamente e depois sumindo. Pequenos encontros que a lembravam de que a vida continuava, mas sozinha era uma batalha implacável. A cidade parecia viva, mas para ela, cada rua era um corredor sem saída. Cada porta fechada uma confirmação de que os filhos e o mundo a haviam abandonado. Cecília se refugiou em uma calçada pouco iluminada, encostando-se em uma parede fria. O corpo trêmulo, a mente fervendo com lembranças e arrependimentos. Perguntava-se como alguém podia sorrir, dormir, comer, enquanto ela enfrentava o vazio de olhos que já não a viam como mãe, como ser humano digno de cuidado. Cada memória do marido perdido, cada gesto dos filhos, cada promessa quebrada se misturava ao frio, transformando o abandono em algo quase palpável. Ainda assim, uma faísca silenciosa de resistência crescia. Cecília começou a observar detalhes que passariam despercebidos para outros. A gentileza discreta de um vendedor de jornais, o olhar atento de um morador de rua, pequenos atos que mostravam que ainda existia humanidade no mundo. Eram migalhas de esperança, mínimas, mas suficientes para fazê-la perceber que ela não estava totalmente sozinha. Enquanto a noite avançava, Cecília caminhava sem destino definido.
Cada passo era uma mistura de dor e aprendizado. Cada gesto, um teste à própria força. O abandono tinha sido cruel, mas começava a revelar algo essencial: a necessidade de lutar por si mesma, de reconstruir sua vida a partir do nada. Ela não tinha lar, não tinha filhos que a amassem, mas ainda tinha sua própria mente, seu próprio corpo e uma força que surgia da dor mais profunda. E naquela caminhada silenciosa, enquanto as luzes da cidade cintilavam indiferentes, Cecília começou a sentir que algo ou alguém poderia cruzar seu caminho, uma pequena chance de conexão verdadeira em meio à frieza do mundo que a rejeitara. Cecília se sentou em um banco frio de uma praça quase deserta, abraçando os próprios joelhos. A dor do abandono pesava como chumbo. Ela lembrava do marido sorrindo, da vida que tiveram juntos, das noites em que se sentiam seguros e amados. Agora, tudo parecia distante, quase impossível de acreditar que algum dia aquele calor tivesse existido. Os filhos, por sua vez, haviam mostrado uma frieza que cortava mais fundo que qualquer vento gelado da rua. Enquanto observava o movimento dos carros e das pessoas que passavam apressadas, Cecília sentiu uma raiva silenciosa crescendo dentro de si. Como poderiam ter se tornado tão vazios, tão calculistas? Cada gesto dela, que os havia amado incondicionalmente, parecia ter sido desvalorizado, transformado em dinheiro e contratos. A sensação de traição era sufocante, quase física, e ela percebeu que precisava confrontar a própria dor para continuar respirando. Mas em meio à tristeza e à raiva, surgiam pequenas lembranças de momentos que ela própria havia dedicado a outros sem esperar nada em troca. Um jovem que ela ajudara na vizinhança, um vizinho solitário que precisava de companhia, pequenos gestos que mostravam que ainda existia bondade no mundo, mesmo quando os mais próximos a traíram. Era como se o mundo estivesse dizendo que, apesar do abandono dos filhos, não estava completamente perdido. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir cada dor, cada lágrima, cada lembrança. E então, uma nova sensação surgiu, a possibilidade de ser reconhecida por alguém que havia testemunhado sua bondade, alguém que poderia oferecer apoio genuíno. Algo dentro dela acendeu. Não se tratava de esperar pelos filhos ou pelo marido, mas de encontrar conexão em quem realmente via seu valor. Cecília respirou fundo, sentindo que aquele banco frio era temporário, que a dor, por mais intensa que fosse, não a destruiria por completo. Uma força silenciosa começava a crescer dentro dela. Ela poderia sobreviver, mesmo sozinha, e ainda criar laços verdadeiros com aqueles que merecessem seu coração. No fundo de sua mente, uma sensação insistente começava a se formar. Alguém estava prestes a cruzar seu caminho. Alguém que reconheceria a mulher que sempre a ajudou sem esperar nada em troca. E talvez, apenas talvez, esse encontro mudasse tudo. Cecília caminhava lentamente pelas ruas silenciosas, os ombros curvados pelo frio e pelo peso da solidão. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, até que, em frente a um mercado quase fechado, seus olhos encontraram um jovem ajudando um senhor a carregar sacolas. Algo nele mexeu profundamente com sua memória. Era o filho do marido, fruto de outro relacionamento que ela sempre mantivera contato em segredo, sem que o marido jamais soubesse. O jovem se virou e a reconheceu imediatamente. Por um instante, Cecília sentiu o coração parar. Ele sabia quem ela era, conhecia sua bondade silenciosa, os cuidados discretos que sempre prestara, os pequenos presentes, conselhos e palavras de conforto que ele nunca poderia receber do pai. Cecília! A voz dele tremia levemente, cheia de emoção contida.
Ela assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Finalmente, alguém via sua dedicação, uma ligação verdadeira que nunca existiu com os filhos que a traíram. Ele se aproximou, oferecendo uma refeição quente, roupas limpas e uma companhia que fosse mais do que palavras. Cuidado genuíno, atenção e carinho que ela acreditava ter perdido para sempre. O frio das ruas parecia menos cruel naquele instante. Cecília percebeu que, apesar da traição dos filhos legítimos e da morte do marido, ainda existia um laço invisível, forte, construído com paciência e sigilo, que agora florescia diante dela. Enquanto caminhavam juntos, o jovem falava pouco, mas cada gesto transmitia gratidão, respeito e proteção. Cecília sentiu que aquela conexão secreta, escondida por anos, não apenas a reconhecia, mas a valorizava de uma forma que nenhum outro jamais havia feito. Pela primeira vez desde o abandono, ela sentiu que podia respirar, que não estava completamente sozinha e que ainda existia esperança de reconstruir alguma forma de família e apoio real, mesmo nas ruas e na dor. O silêncio entre os dois parecia gritar mais do que qualquer palavra. Cecília caminhava ao lado do jovem, sentindo o braço dele firme, mas ao mesmo tempo cuidadoso, como quem protege um tesouro. Ele a conduziu até um banco de praça iluminado por uma luz fraca de poste e por alguns instantes apenas a observou. Eu sabia que um dia encontraria a senhora, disse ele com a voz embargada, os olhos marejados. A senhora foi a única a estender a mão para mim, quando nem o meu próprio pai quis reconhecer que eu existia. Cecília abaixou o rosto, a memória dos encontros escondidos lhe atravessando a mente como punhal. As noites em que escondia pequenos pacotes com comida, os envelopes discretos com algum dinheiro, as palavras rápidas de consolo ditas às pressas para que o marido não percebesse. Eu não podia deixá-lo sozinho, meu filho, respondeu ela, a voz quebrada. Mesmo sabendo que o seu pai jamais aceitaria, algo em mim não suportava a ideia de que você fosse tratado como um erro. Você não era um erro. Nunca foi. Ele respirou fundo, fechando os olhos, como se aquelas palavras fossem bálsamo para feridas antigas. O Senhor, meu pai, me rejeitou sem pensar 2 vezes. Cresci com a marca de não ser desejado. Mas a senhora me deu dignidade. E agora, ver o que seus filhos fizeram. Ele cerrou os punhos, o tom subindo em indignação. Roubaram tudo, a deixaram nas ruas como se fosse um estorvo. Isso não é justiça, isso não é família. Cecília soluçava. Cada palavra do rapaz era verdade crua. Os filhos legítimos, aqueles que ela carregou no ventre, a traíram com frieza calculada. E agora era o filho rejeitado, aquele que não lhe devia nada, quem lhe oferecia o que mais precisava: amparo. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando a calçada fria. A partir de hoje, sou eu quem vai cuidar da senhora. A senhora me deu uma vida quando ninguém mais queria me ver vivo. Agora é minha vez. Enquanto eu respirar, nunca mais vai sentir o peso do abandono. Cecília chorou em silêncio. Não por tristeza, mas por sentir que ainda havia um sentido para seguir. Naquele instante, o frio da rua já não lhe parecia tão implacável. A casa simples do jovem era pequena, mas cada detalhe parecia carregado de cuidado. Havia um cheiro de café fresco, roupas limpas dobradas sobre uma cadeira e uma manta já estendida no sofá, como se tudo tivesse sido preparado para recebê-la. Cecília entrou devagar, quase com receio, como se não acreditasse que aquele teto agora também fosse seu. Ele a observava em silêncio, os olhos marejados, mas cheios de firmeza. Preparou-lhe um prato com arroz, feijão e carne e colocou diante dela com um gesto respeitoso, quase solene. A senhora me deu de comer quando eu não tinha nada. Agora, quem vai colocar comida no seu prato sou eu. Cecília segurou a colher com mãos trêmulas, e cada garfada tinha o gosto de algo maior do que alimento. Era dignidade devolvida. As lágrimas escorriam, mas pela primeira vez em muito tempo não eram de desespero. Depois de comer, ele se sentou diante dela, a voz firme como nunca ouvira antes. Isso que fizeram com a senhora não vai ficar assim. Cecília levantou o rosto, surpresa. Meus filhos, eles são o sangue do meu sangue. Não quero vingança, só queria amor. Ele balançou a cabeça, a expressão dura. Não é vingança, dona Cecília, é justiça.
Eles a enganaram, roubaram sua vida, a deixaram à mercê das ruas. Não posso aceitar. Eles precisam aprender que não se cospe no rosto de quem deu tudo. E eu vou lutar para que a senhora seja respeitada. O silêncio se instalou, pesado, mas cheio de significado. Cecília respirava fundo, o coração dividido entre a dor e a esperança. Sabia que nada traria de volta o lar roubado, mas naquele instante também entendia. Talvez no filho rejeitado pelo marido tivesse encontrado o verdadeiro herdeiro de sua bondade e coragem. Naquela noite, deitada sob a manta simples, sentiu o corpo aquecido, não apenas pelo tecido, mas pela certeza de que alguém estava ao seu lado. Pela primeira vez desde o abandono, adormeceu em paz. O sol mal tinha nascido quando o jovem saiu de casa, deixando Cecília ainda adormecida no sofá, coberta pela manta. Ele caminhava com passos firmes, carregando no peito uma mistura de indignação e determinação. As palavras da noite anterior ainda ecoavam em sua mente. Isso não vai ficar assim. Naquele mesmo dia, procurou antigos conhecidos que trabalhavam no cartório da cidade. Mostrou-se cauteloso, mas objetivo. Queria entender como os filhos de Cecília haviam conseguido arrancar dela toda a herança. As respostas vieram em sussurros, olhos desconfiados e papéis passados discretamente de uma mão à outra. Foi assinado às pressas, mas há falhas, muitas falhas, disse um funcionário olhando para os documentos. Uma assinatura tão valiosa não poderia ter sido feita sem testemunhas apropriadas. E, pelo que vejo, há irregularidades que podem anular o contrato. Enquanto ouvia, o sangue lhe fervia nas veias. O contrato não era apenas traição familiar. Era um crime disfarçado de legalidade. À noite, voltou para casa e encontrou Cecília sentada à mesa, costurando uma barra de pano com calma resignada. Ele puxou uma cadeira, apoiou os braços sobre a madeira gasta e falou com firmeza. Dona Cecília, escute bem o que vou lhe dizer. Eles não apenas a abandonaram. Eles cometeram fraude. Eu já tenho em mãos as primeiras provas. Isso é sério. Eu posso fazer com que a justiça os obrigue a devolver o que tiraram. Cecília regalou os olhos, assustada. Meu filho, não quero guerra. Não quero vê-los presos. Eu só queria que me olhassem como mãe. Ele respirou fundo, segurando a mão dela. Eu entendo, mas mãe não se descarta como um objeto velho. Eles precisam aprender. A senhora não merece esmolas nem piedade. Merece respeito. E se eu tiver que enfrentar todos eles, um por um, para lhe devolver isso, eu vou. No silêncio que se seguiu, Cecília sentiu um medo novo. Não pelo que perdera, mas pelo que poderia acontecer. Ainda assim, pela primeira vez, vislumbrou uma esperança de que a verdade viesse à tona. Na manhã seguinte, o jovem saiu mais cedo. O rosto carregava a seriedade de quem já havia tomado uma decisão. Não recuaria. Embaixo do braço trazia uma pasta simples, com os papéis que recolhera na véspera. Cada folha ali era uma arma contra a injustiça. Seguiu direto até a casa de um dos filhos de Cecília. O portão de ferro enferrujado se abriu com um rangido, e logo surgiram dois olhos desconfiados atrás da janela. A porta se abriu sem delicadeza. — O que você quer aqui? Perguntou o homem sem sequer cumprimentá-lo. O jovem não baixou a cabeça. Olhou firme. — Quero que saiba que eu já descobri a fraude. Esses documentos que vocês fizeram contra sua própria mãe vão cair. E quando caírem, não será apenas a herança que voltará para ela. Vai ser a vergonha de todos vocês diante da cidade. O filho riu com desprezo, mas seus olhos tremiam. Você acha que vai conseguir alguma coisa? Quem é você? Só um bastardo que ela resolveu criar. Não tem direito nem de falar comigo. O jovem se aproximou, encarando-o de tão perto que o outro recuou. Eu sou o que ela tem. E isso já é suficiente para derrubar cada mentira que vocês ergueram. Prepare-se, porque não vai ter onde se esconder. Virou as costas e saiu sem esperar resposta. O silêncio que ficou para trás dizia mais do que qualquer ameaça. À noite, Cecília o esperava aflita. Meu filho, por favor, não mexa com eles. Eu conheço a crueldade que carregam, você corre perigo.
Ele se ajoelhou diante dela, segurando-lhe os joelhos com força. Eu não tenho medo. Prefiro carregar esse perigo comigo do que deixar a senhora humilhada. Se for preciso enfrentar todos de uma vez, eu vou, mas eles vão aprender que mãe não se abandona. As lágrimas escorriam do rosto enrugado de Cecília, caindo sobre os cabelos dele. Era o peso do amor dividido entre dois mundos, o dos filhos que a renegaram e o do filho que nunca deixou de estar ali. Logo pela manhã, o jovem decidiu que era hora de agir oficialmente. Com a pasta de documentos cuidadosamente organizada, dirigiu-se à delegacia. Cada passo até o prédio parecia marcar um compasso de tensão. Aquele não era apenas um ato legal, era a defesa da dignidade de Cecília. No balcão, apresentou-se, explicou a situação e entregou cada documento, cada testemunho, cada prova recolhida. O delegado, homem experiente, ouviu atentamente, anotando tudo sem interrupções. Então vocês estão dizendo que os filhos dela obtiveram a herança de maneira fraudulenta? Perguntou o delegado, franzindo a testa. Exatamente, respondeu o jovem. Há irregularidades claras no contrato. Assinaturas suspeitas, testemunhas que não lembram de nada e coação contra minha mãe, que foi deixada nas ruas depois de assinar sem entender o que acontecia. O delegado chamou outros oficiais, revisou os documentos e começou a traçar uma investigação formal. O clima na delegacia mudou. Não se tratava mais de um conflito familiar, mas de um caso de fraude e abuso de confiança. Enquanto isso, Cecília aguardava em silêncio, ansiosa e temerosa. Quando o jovem retornou, trouxe notícias que fizeram o coração dela disparar. O delegado concordou comigo. Eles vão abrir um inquérito formal. A fraude será investigada e, se for confirmada, tudo será revertido. Ninguém mais poderá roubar sua vida assim. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em meses, sentiu que a justiça podia de fato existir. Os filhos que a abandonaram seriam responsabilizados, não apenas pelas leis, mas pelo peso moral do que fizeram. Nos dias seguintes, a polícia coletou depoimentos, confrontou testemunhas e verificou documentos. Os filhos de Cecília tentaram negar, intimidar e até subornar, mas cada tentativa apenas reforçava a investigação. Cada passo deles deixava rastros que o jovem, meticuloso, transformava em prova. Finalmente, após semanas de diligência, o delegado chamou Cecília e o jovem ao escritório. Com voz firme e documentos em mãos, declarou: após análise, concluímos que houve fraude na transferência da herança. Todos os direitos voltam à senhora e medidas legais serão tomadas contra os responsáveis. Cecília sentiu um alívio que misturava vitória e emoção profunda. O jovem segurou sua mão e disse com firmeza: eu prometi que isso não ficaria assim. Promessa cumprida, mãe. Agora você tem sua vida de volta. Ela sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se completa. Não mais abandonada, não mais invisível, mas protegida e reconhecida.